Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos conversar sobre como desenvolver um agente de inteligência artificial. Então, vou abrir a caixa preta para vocês, mostrar os bastidores, inclusive esclarecer muitas dúvidas, né? Porque é impossível a gente falar falar até de performance empresarial, falar sobre resultados e deixar de fora o tema inteligência artificial que está cada vez mais relevante, tá? Vou compartilhar a minha tela com vocês, vou me apresentar brevemente, apesar de eu estar vendo muita gente conhecida aqui. Até queria saber, pessoal, quem já assistiu minhas outras aulas, né? Quantas aulas vocês já assistiram? Essas aulas aqui acontecem mais ou menos quinzenalmente, né? Coloquem para mim aqui quantas aulas vocês já assistiram, de onde vocês são. E, pessoal, eu sou o Matheus, eu tenho 29 anos e eu sou CEO da UNO. Então, aqui na UNO, lidero um time com aproximadamente 30 pessoas e nós somos especialistas no desenvolvimento de software para clínicas, tá? E principalmente software que ajuda vocês a venderem mais, e a gente sabe que cuidar bem do cliente também ajuda a vender mais. Então, tudo isso são, são coisas aí que estão no nosso escopo, tá? Hoje, na UNO, a gente atende mais de 14 franqueadoras, são mais de 1.000 clínicas no Brasil. E, assim, entre essas clínicas, né, além de grandes marcas, também atendemos players que são significativos no mercado. Então, hoje, eu acabei não colocando aqui no material, mas eu também sou mentor no Mastermind da Natália Beauty. Então, sim, a Natália, que vende sobrancelha por 12 mil reais, que é uma referência para muitas pessoas, também usa as nossas soluções, né? E lá eu tenho o privilégio de dar aula para mais de 400 pessoas semanalmente. E a parte legal, pessoal, é que vocês que são clientes da UNO têm acesso ao mesmo nível de conteúdo, tá? Do conteúdo de Mastermind ali que custa 5, 6 dígitos, tá bom? Uma coisa importante que eu sempre gosto de mencionar é que eu tenho 2 clínicas também. Então, são clínicas que operam de forma saudável, previsível e lucrativa. E absolutamente tudo que eu compartilho com vocês não é achismo, não é coisa que eu aprendi com outra pessoa e estou repetindo para vocês. São conteúdos que eles são de quem vive a experiência prática, tá? E quando a gente fala sobre SDR, sobre processo de venda, geralmente esse é o nosso maior desafio, né? E é um dilema, assim, porque eu falo com as pessoas e elas falam assim: ah, Matheus, eu quero muito ter um SDR na minha clínica, mas eu não sei por onde eu começar. Tem um fulano que quer me cobrar 1.000 reais para fazer, tem meu sobrinho que fez um curso que está fazendo IA por 100 reais, aí tem outra empresa que está me cobrando 10 mil reais para eu conseguir um agente de inteligência artificial. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é muito promissor, existe muito ruído no mercado. E a minha intenção aqui com vocês é trazer direcionamento, clareza e fundamentos. Então, nós, como empresários, nós precisamos ser multidisciplinares. Então, não adianta eu só querer contratar ou terceirizar a responsabilidade de alguma coisa que eu não entendo muito na minha clínica para alguém. Eu preciso conhecer desse assunto também. Então, por exemplo, na última aula, eu falei com vocês sobre tráfego pago, sobre o que você precisa fazer também, qual é o seu papel com uma agência de tráfego pago, o que cada um tem que fazer. Hoje, eu quero mostrar para vocês como funciona a inteligência artificial, mas eu quero mostrar principalmente qual que é o papel de vocês nessa nova fase, tá? E a primeira coisa, assim, que vem, assim, à tona quando a gente fala de SDR é que todo mundo quer um atendimento humanizado. E aí eu fico refletindo, cara, o que é um atendimento humanizado? Né? Porque nós, seres humanos, por padrão, nós somos falhos. A gente demora para responder, a gente esquece as coisas, a gente não fala tudo sempre do mesmo jeito, e é óbvio que isso é bom, porque senão seria muito sem graça, né? Já pensou, você cumprimenta alguém
e vai começar uma conversa num evento de networking em algum lugar e a pessoa tem um script padrão, que é o mesmo script de outra pessoa, não faz sentido. Então, quando a gente fala de SDRA para clínica, a primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é para vocês desapegarem do termo atendimento humanizado, tá? O que nós queremos da clínica, na verdade, é um bom atendimento. Não necessariamente humanizado, mas tem que ser um atendimento bom, tá? E, assim, o que caracteriza um bom atendimento, pessoal? Eu listei aqui 4 elementos que vocês precisam, e aqui eu não estou nem falando de ainda, tá? Eu estou falando na clínica de vocês, para atender os leads novos e fazer esses leads virarem avaliação, virarem vendas, vocês precisam ter 4 elementos no atendimento de vocês. O primeiro, e um dos mais importantes para mim, é a velocidade, tá? Então, vocês precisam responder o lead muito rápido para ele não esfriar. Então, a gente sabe que a nossa rotina é corrida, a nossa atenção ela é disputada o tempo todo. A gente recebe anúncios o tempo todo. Quem aí lembra qual foi o último anúncio que apareceu para vocês no Instagram? Quais foram os últimos 5? E quais foram os últimos anúncios que vocês clicaram? Vocês lembram? Pois é, a gente não lembra porque isso é uma coisa, a gente está sendo exposto a isso o tempo todo e muitas vezes a gente não percebe e a gente entra no piloto automático. Então, se o lead ele demonstrou interesse em conhecer a nossa solução, né, para uma dor que ele tem, e a gente não responde rápido, tem muita chance dele esfriar, porque talvez daqui uma hora ele nem lembra que clicou no anúncio, nem lembra que falou com a gente. Isso é um problema, tá? Então, esse é o primeiro ponto quando a gente fala de ter um bom atendimento. O segundo ponto de um bom atendimento é você trazer clareza para a pessoa. Então, isso é um desafio também, porque, por exemplo, eu trabalho com sistema. Então, quando eu vou falar com o meu cliente, eu acho que, por padrão, né, eu acho que ele tem o mesmo entendimento de sistema que eu. Aí eu começo a falar de sigla de API, de token, de integração, e na realidade dele, isso é uma coisa que não faz sentido, que ele não convive todos os dias. E com o nosso cliente é exatamente a mesma coisa. Seja se você estiver vendendo emagrecimento, tratamento capilar, depilação a laser, é fundamental que a gente lembre que isso não está na realidade do nosso cliente. Eu só penso em toxina botulínica uma vez a cada 6 meses, né? E talvez às vezes tem coisas assim que alguém até já me explicou no passado que eu esqueci e que eu preciso que me expliquem de novo. Então, o segundo ponto de um bom atendimento, pessoal, é que a gente precisa ter um processo que conduza o lead para o próximo passo, não deixe dúvida solta, e realmente explique para a pessoa quais são os benefícios que ela está tendo com a nossa solução, tá? E o terceiro ponto de um bom atendimento também é você trazer direção para o cliente. Então, em um bom atendimento ali com o lead, você tem que fazer as perguntas certas para a pessoa, né? Perguntar vende muito, se você souber fazer as perguntas para as pessoas. Você precisa entender a intenção da pessoa, né? Cara, qual que é o problema que ela está buscando? Às vezes ela acha que ela, por exemplo, assim, vou falar de emagrecimento. Às vezes a pessoa chega e ela fala que ela quer perder gordura localizada. Aí você vai lá e descobre que ela quer perder 30 quilos de gordura localizada. Então, por mais que ela esteja te falando uma coisa, é fundamental que você entenda a intenção por trás daquilo que ela está buscando para vocês, né? Por aquilo que ela acha que é o problema dela e guie a conversa. E, principalmente, tenham direção para não virar bate-papo, tá? Porque, assim, ó, conversa no WhatsApp, conversa por ligação sem direção não é venda, é bate-papo, e vocês perdem muito tempo e energia com isso, o lead perde tempo e a clínica perde faturamento. E o último ponto que a gente precisa para fazer um bom atendimento é ter conexão, né? Então, a gente precisa fazer com que a pessoa se sinta ouvida, nós precisamos criar confiança com aquela pessoa e tem que ter relacionamento e personalização no atendimento. E a maior prova disso, pessoal, é que hoje eu já poderia facilmente
colocar um agente de inteligência artificial para dar essa aula aqui. O agente, talvez ele falaria melhor que eu, com uma oratória melhor, ele explicaria melhor o tema. Mas não adianta eu ter velocidade, clareza, direção se eu não gerar conexão com as pessoas, tá? Então reflitam comigo. Vocês prefeririam ter essa aula aqui comigo hoje com um agente de IA pré-gravado fazendo atendimento ou com o Matheus falando, gerando conexão com vocês e reconhecendo vocês de interações anteriores? Já pararam para pensar nisso? Então, a conexão, ela é muito importante no processo de vendas, tá? Porque a gente não compra só de quem é o mais barato, de quem tem o melhor custo-benefício, a gente compra também das pessoas, né, e das marcas que a gente gosta mais. Então, nesse ponto, pessoal, isso aqui já é muito importante vocês entenderem que, gente, só com isso que eu passei aqui para vocês, tá? Vocês já vão conseguir escolher melhor um agente de inteligência artificial para a clínica de vocês. Perceberam? Então, aqui, ó, checklist. Ah, agora o meu sobrinho veio me oferecer um agente de inteligência artificial. Cara, será que esse agente ele vai proporcionar um bom atendimento? Né? Ele vai trazer velocidade para o meu atendimento? Esse agente ele vai trazer clareza para o meu lead? Ele vai trazer direção para o meu lead? E essa última pergunta, para mim, é a mais importante de todas, tá, pessoal? Quando eu falo com alguém que tem uma solução de inteligência artificial, a primeira coisa que eu pergunto é, cara, como é que você faz para criar conexão e confiança com o lead? Porque sem esse elemento é impossível fazer um bom atendimento. Faz sentido? Pessoal, a gente está falando de inteligência artificial, só que assim, ela é uma ferramenta. O fundamento por trás dela é mais importante do que qualquer coisa, tá? Então, só essa colinha aqui agora, né, que a gente mandou para vocês, já vai fazer com que vocês escolham melhor os agentes. Eu poderia encerrar a aula por aqui, que já valeria a pena, mas é claro que a gente vai continuar, tá? Mas eu até queria, antes de ir aqui para o próximo slide, eu queria fazer um convite para vocês, tá? A Linda colocou aqui no chat, por favor, me marquem nos stories, marquem a Uno também, porque isso é uma forma de vocês retribuírem esse conteúdo, tá? Então, ao invés de eu cobrar R$ 1.000, R$ 2.000 por aula, fazer mentoria, o que eu percebi que é estratégico? Entregar muito valor para vocês, em contrapartida, vocês também nos divulgarem, fazer o nosso trabalho chegar a mais pessoas. Então, vou ficar bem feliz, né? Acima de tudo é isso, vou ficar bem feliz se vocês fizerem um story bem legal e marcar a gente no Instagram nessa super aula, às vezes até compartilhando algum insight, tá? E aí, a gente vê esses 4 pontos aqui, e a pergunta que fica, pessoal, é a seguinte, cara, o que será que é melhor no meu atendimento? Uma inteligência artificial ou um ser humano? Né? Esse é um embate, assim. Então, eu vou dizer para vocês, pessoal, que a resposta para isso é ter os dois. Né? Eu não estou aqui para vender milagre. Eu acho que clínica dá dinheiro, dá muito dinheiro, mas não existe dinheiro fácil. Né? Por isso que eu tenho só 2, não tenho 20. Então, ter clínica dá trabalho, mas eu vejo muita gente assim dando a ilusão de que você não vai mais se incomodar com SDE, você não vai mais se incomodar com script, com processo de venda tendo IA. Eu não acredito nisso. Né? O caminho que a gente defende aqui na Uno, quando a gente fala de ferramentas de inteligência artificial, é fazer uma composição dos dois, tá? Então, vocês ganharam um funcionário novo na clínica, que vão ser as inteligências artificiais de vocês. E assim como qualquer outra pessoa, né, do nosso time, qualquer outro recurso que a gente tem na nossa empresa, a gente tem que entender os pontos fortes e as fraquezas deles. Então, assim, o que eu vejo que a IA é muito boa, tá? A IA, pessoal, ela consegue nos atender muito bem nesses 3 primeiros itens, que é trazer velocidade, trazer clareza e trazer direção para o nosso atendimento. E é muito bom porque uma vez que a IA está bem treinada, ela consegue trazer também consistência para o atendimento, que é uma coisa que a gente busca muito, né? Às vezes, poxa, a gente vai lá, treina a
a nossa consultora por meses, e quando ela está boa, ela recebe uma proposta melhor e ela sai, porque mundo de vendas é assim, acaba acontecendo. Então, a IA, ela permite que a gente tenha consistência, que a gente consiga escalar os nossos atendimentos, né? Será que existe atendimento humanizado com uma pessoa falando com 20 clientes ao mesmo tempo? Né, já que a gente quer ali o atendimento humanizado, será que existe um bom atendimento de uma pessoa se ela está tendo que prestar atenção em 15 pessoas e gerar conexão com 15 pessoas ao mesmo tempo? Gente, é muito difícil gerar conexão com tantas pessoas ao mesmo tempo. Olha só aqui nessa conversa, estou o tempo todo puxando vocês para falar comigo, para gerar esse entendimento, e mesmo assim está disperso. Alguns de vocês estão fazendo outras coisas, por quê? Porque isso é normal. Então, a IA, ela consegue trazer essa escala, ela consegue filtrar com quem o humano vai falar, tá? E o que nós humanos somos melhores que a IA é na parte da conexão, tá? É na parte aqui da conexão. É esse último ponto dos 4 elementos que, na minha visão, eles caracterizam um bom atendimento. Então, nós seres humanos, nós somos empáticos, nós temos uma habilidade muito boa para ler contexto, as pessoas confiam mais em pessoas, né? Então, olha que coisa interessante. Esses dias eu estava pensando assim, eu estava no avião, eu morro de medo de avião, tá? Eu falei, caramba, será que eu preferia um piloto humano ou, ou uma inteligência artificial guiando o avião? Cara, eu quero os dois, porque a IA não vai ter medo de morrer, o mano vai. Então eu confio mais nele porque ele está no barco junto comigo, ele entende minha dor de verdade. Então, quando você tem uma consultora na ponta, por exemplo, se você vende procedimentos para mulheres, você tem uma outra mulher ali na ponta te explicando desafios, né, às vezes desafios estéticos, que ela pode ter passado também, isso gera ali uma confiança. E o humano, ele tem a capacidade de adaptar a conversa, que é totalmente contra-intuitivo com a IA. A IA segue um roteiro, o humano não. Ele percebe o feeling, ele percebe a pessoa, percebe o que ela está falando, o tom de voz, né? Percebe nuances ali que às vezes a gente faz até de forma consciente. Isso faz com que o humano ele consiga adaptar a conversa. Quem nunca trouxe uma pessoa na clínica só porque falou no coração mesmo, falou assim, Maria, eu quero te receber aqui, eu quero te explicar como é que funciona a clínica e principalmente eu quero cuidar de você. Então, nessa parte de conexão, pessoal, hoje os seres humanos são melhores, ok? E como que a gente faz para conciliar isso tudo, tá? E aí esse aqui são 3 insights aqui que são muito importantes vocês entenderem. O que eu preciso que vocês avaliem? Pessoal, se alguma coisa é repetitiva, a IA vai fazer melhor. Se precisa gerar conexão, nós humanos ganhamos, tá? Então, quantas vezes eu vejo na clínica uma recepcionista que dá Ctrl+C, Ctrl+V das primeiras 3 mensagens para o lead, Ctrl+C, Ctrl+V nas 3 primeiras mensagens e ela ainda demora para fazer isso. Né? Então ela vai lá, chegou ali de novo, ela abre ali o bloquinho, abre o Google Docs, dá Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem. Aí chegou um outro lead, dá Ctrl+C, Ctrl+V na mensagem. Aí ela foi no banheiro, foi pegar um café, chegou um lead novo, o lead esperou 10 minutos para falar com ela. Aí quando ela chegou, ela veio e fez o que? Deu Ctrl+C, Ctrl+V na primeira mensagem. Porque, pessoal, vamos ser sinceros, não dá para criar conexão com alguém na primeira mensagem, né? Então, qual que é o modelo mental? Cara, o que é repetitivo, a IA faz melhor. Então, hoje, eu garanto para vocês, tá? Vocês colocarem uma IA para fazer só o atendimento do lead, eu não estou nem falando todas as coisas boas que eu vou mostrar para vocês aqui de ainda, mas se vocês só colocarem uma IA para fazer esse atendimento inicial do lead, vocês já vão ter ROI na empresa de vocês vão conseguir mais agendamento e vocês vão deixar a pessoa que está aí na clínica, que é um ser humano extremamente competente e capacitado, para fazer coisas que a IA não consegue, que é gerar empatia, construção de confiança e leitura de contexto, tá? E aí, o que é importante vocês entenderem também? Quanto mais cedo os humanos entrarem na conversa, mais caro fica o funil.
Então, imagina o seguinte, você quer atender o seu lead rápido, e o lead, ele mandou mensagem domingo, 3 horas da manhã, porque ele acabou de comer 7 fatias de pizza e ele está se sentindo culpado. Talvez eu pensei nisso porque pode ser algo que eu fiz recentemente, mas isso fica para outra história, tá? Então, assim, se eu estou me sentindo culpado ali com 7 pedaços deliciosos de pizza de pepperoni na minha barriga e eu quero agora cuidar do meu emagrecimento, do meu processo, mas eu quero falar, entender o procedimento 3 horas da manhã, vocês já pararam para pensar quanto que ia custar em hora extra vocês terem uma pessoa fazendo isso? É inviável, não fecha a conta, né? E até onde eu sei, todo mundo precisa dormir. Então, quanto mais cedo você usa o ser humano no funil de vocês, mais caro fica o funil. Ou ele fica caro porque você vai ter que ter muito recurso humano, né? Imagina, atender 50 leads com qualidade, você vai ter que ter 3 recepcionistas, né? 3 SDRs. Ou fica mais caro porque você está perdendo venda. E aí vem o outro ponto aqui, que é o seguinte: quanto mais tarde você coloca o humano na conversa, mais ele converte. Porque talvez um dia, hoje, pode chegar a 50 leads para vocês. Mas assim, ó, num cenário, pessoal, num cenário otimista, tá? Num cenário extremamente otimista. No máximo, 20% dos leads que chegam vão comprar de vocês esse mês, tá? No máximo, 20% das pessoas que chegam ali, dos leads no mês, máximo 20%, sei lá, talvez 30% vai comprar de vocês. Então, a cada 5 pessoas com quem você tem que atender no WhatsApp, provavelmente uma vai comprar se o teu comercial estiver muito redondinho. E aí, o que vocês querem? Um humano falando com 50 pessoas ao mesmo tempo, um humano falando com 5 pessoas ao mesmo tempo, ou só falando com quem demonstrou mais interesse de compra e focando total atenção naquela pessoa que realmente quer conhecer o procedimento, quer comprar. O que vocês acham que dá mais retorno? Cara, não dá para ter conexão, humanização, empatia falando com muita gente ao mesmo tempo. Nas minhas clínicas, eu quero o ser humano falando só com quem está muito interessado, tá? No meu processo comercial também. Então, tem funis, né? Às vezes, isso aqui, pessoal, antigamente, quando não era IA, isso aqui era landing page e site, tá? Para quem tem medo ali de formulário, de cadastro, o que era a mentalidade? Cara, se o maluco não está disposto a preencher 4 perguntas no formulário, eu que não vou conversar com ele. Não quer? Então, isso aqui, pessoal, é muito importante vocês terem, tá? Quanto mais tarde você usa o humano, mais ele converte. E aí, agora, eu sei que vocês estão aqui pensando já, Matheus, caramba, qual é que é a mágica, né? Cadê a tecnologia por trás disso? Tá claro aqui os fundamentos? Coloque aqui para mim no chat, por favor. Vocês conseguiram entender esses pontos aqui. O que caracteriza um bom atendimento? Quais são os pontos fortes e fracos da IA e do humano? Vocês conseguiram pegar esses insights, pessoal? Coloca para mim aqui no chat, por favor, para saber se vocês estão comigo. Boa, Vânia. Fala, Rodrigo, tudo bem? O Guilherme pegou também. Muito bom, pessoal. Então, agora, pessoal, o que acontece? Quando a gente começa a falar de inteligência artificial, tem alguns termos novos, tá? Que a gente vai aprender. Então, assim, a gente já aprendeu de tráfego, CAC, ROAS, LTV, aqueles outros itens, e eu vou trazer aqui 5 conceitos novos. E, pessoal, eu como empresário, quando eu aprendo algum conceito para o meu negócio, não quer dizer que eu tenho que ser o maior especialista no assunto, mas eu tenho que saber o suficiente para ninguém me enganar, tá? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, eu separei aqui 5 itens que vocês precisam entender sobre IA quando vocês forem conversar com alguém, quando vocês forem contratar uma solução, que seja a solução da Uno, né, a solução de algum parceiro do mercado. Pessoal, a primeira coisa que vocês precisam entender é que existe agora uma escola chamada Engenharia de Prompt, tá? Então, se eu pudesse até resumir isso, quem entende de anúncio, entende que existe a copy para os anúncios, né? O texto que a gente vai colocar no anúncio para a pessoa converter mais. Engenharia de prompt é basicamente a copy, o texto que a gente passa para a IA, para ela entender o que a gente quer que ela faça.
Então, assim, ó, prompt, pessoal, são os comandos que você vai usar para ensinar inteligência artificial ou para pedir alguma coisa para inteligência artificial. Quando vocês entram hoje no chat GPT e falam para o chat GPT, me dê uma lista das 10 melhores pizzarias de Pomerode para eu comprar uma pizza de pepperoni, você está escrevendo um prompt, tá? Você está passando uma instrução para ele, o que, que ele vai ver? Ele vai ver as pizzarias de Pomerode. Só que aí o que acontece? É domingo, 3 horas da manhã. Eu não passei para o chat GPT que eu queria as pizzarias abertas naquele momento. Então, o que, que ele fez? Ele trouxe as 10 melhores pizzarias, mas não estava aberto. E aí, o que, que eu faço nessa situação hipotética, né, que não aconteceu? Eu digo que a IA é burra e que ela não faz o que eu quero e fico bravo. Aí eu digo assim, ó, não, você não entendeu. Eu quero as 10 pizzarias que estão abertas. O que, que eu fiz aqui, gente? Engenharia de prompt. Fiz o meu prompt, a IA me deu a resposta, não foi satisfatória, eu melhorei a minha orientação para inteligência artificial. Então, pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial, né, primeiro, não existe uma só, são vários modelos de inteligência artificial, acho que não vale a pena entrar nesse mérito, mas o que mais muda, tá, o que mais vai definir se ela é boa ou ruim, são as instruções que você coloca na inteligência artificial. Então, assim, se você não está tendo o seu resultado, né, o resultado que você quer com inteligência artificial, presumindo que você entendeu para que ela serve, cara, não é culpa da IA. É porque o prompt dela não está adequado. E aí vai uma reflexão, tá? Muitas vezes você passa 6 meses treinando alguém para trabalhar na clínica, né? Você passa 6 meses explicando as coisas para a pessoa, e a IA, que tem um poder computacional absurdo, você não dedica 2, 3 horas por semana para aprimorar ela, para melhorar ela. É óbvio que o resultado não vai ser satisfatório, tá? Então, os melhores prompts de inteligência artificial que eu conheço não são prompts copia e cola, né? Apesar de que eu vou passar um modelo já pré-pronto para quem nos marcar no Stories, ele vai servir como fundamento. Mas assim, ó, os melhores agentes de inteligência artificial, eles passam por ciclos iterativos de engenharia de prompt. Então você executa a IA, analisa a conversa, vem um cenário novo. O cliente pediu o endereço da clínica. Aí a IA não tem o endereço da clínica. Aí você treina a inteligência artificial com o endereço da clínica. Na próxima conversa, ela vai aprender isso de novo. Qualquer parte boa, ela não esquece. Então, tem que fazer isso, tá, pessoal? Então, esse conceito aqui, ó, de engenharia de prompt, ele é muito importante da inteligência artificial. Segunda coisa, vocês precisam colocar guardrails na engenharia de prompt. Se eu não me engano, deixa eu até ver aqui em português, né? É isso aqui, ó. Os guardrails, pessoal, é que nem tem muito em rodovia, aqueles ferros que ficam na beira da rodovia para a gente não cair no barranco. Isso é guardrail, tá? E na IA, a gente precisa colocar guardrails também, tá? Que são proteções, são limitações que a gente coloca nela para ela não falar besteira. Então, isso é dentro do prompt também. Exemplo comum de guardrail. Se a pessoa falar de algo que não é relacionado na clínica, informe a pessoa que você fala exclusivamente sobre a clínica. Por que isso acontece? Para o cara não chegar ali na IA da clínica de vocês e pedir uma receita de miojo. Né? Se a gente não falar para a IA que ela não pode fazer isso, ela vai fazer, porque a gente não ensinou ela que não pode. Então, guardrails, pessoal, são escopos pré-definidos, são regras pré-definidas que vocês precisam colocar no prompt para impedir ela de fazer besteira, tá? Então, olha que legal, o que vocês já vão olhar aqui? Engenharia de prompt, tá? Eu não, assim, ó, eu não acredito, tá, que vocês vão ter uma IA boa para a clínica de vocês se vocês não tiverem acesso ao prompt dela, né? Tipo, é uma coisa, vocês não vão nem conseguir avaliar se ela está orientada ou não. Segundo, vocês precisam colocar guardrails
tá? Vocês precisam colocar regras que definem até onde vai o atendimento da IA. E aí a terceira coisa, pessoal, a IA, ela não gera só texto, tá? Se a IA gerasse só texto, cara, seria muito sem graça. Quer ver uma prova que não é só texto? Você vai lá e fala assim, ó, Alexa, liga o ar-condicionado. Ela não entende o que você fala, ela não interage com o mundo externo e liga o seu ar-condicionado. Isso são ferramentas, ok? Então, quando você tem uma IA, tá? Vou desenhar aqui para vocês, ó. Você tem aqui uma IA na sua clínica, você pode dar para ela ferramentas que ela usa para fazer coisas, interagir com outros sistemas, interagir com a agenda, com o mundo externo. Então, se vocês tiverem uma IA de atendimento de lead, de agendamento de avaliação, vocês podem dar para ela, por exemplo, uma ferramenta que faz com que ela consiga consultar no sistema Uno, né, consiga consultar na agenda os horários disponíveis para avaliação, e vocês conseguem dar uma ferramenta para ela poder colocar esse agendamento no sistema e poder atualizar o agendamento e poder remarcar o agendamento. Se vocês tiverem uma IA de pós-vendas, vocês podem dar para ela uma ferramenta, tá, que ela usa para consultar o financeiro o financeiro ali da empresa, ok? Então, isso são ferramentas, são poderes que a IA passa a ter quando ela está no sistema de vocês, tá? Outro contexto que é muito importante é o transbordo. Lembra que eu falei para vocês que, assim, gente, vai ter lead que vai conversar só com a IA e vai agendar, tá? Mas eu vou ser muito realista que vai ter gente que vai querer falar com o humano antes de fazer qualquer agendamento, né? Talvez até alguns de vocês sejam assim. Então, isso é super normal, a gente às vezes quer conversar com uma pessoa. Então, uma coisa, pessoal, que é muito importante vocês entenderem, em qualquer inteligência artificial que vocês vão colocar na clínica de vocês, é como funciona o transbordo dela, tá? O que é esse transbordo? É a regra que define quando a IA passa o atendimento para o humano. Eu, por exemplo, tenho na minha clínica que, quando o lead mandou mais de 2 perguntas que a IA não soube responder, ela para o atendimento e já transfere para o humano. Perguntei uma vez, o cara a IA não soube responder. Fez a segunda pergunta, não soube, o que a IA vai dizer? Olha, eu vou passar o seu atendimento para humano, porque é uma questão aqui mais específica, ele vai conseguir te ajudar nisso melhor que eu. Ou se a pessoa falou que ela, por exemplo, tem casos, né? Vamos falar de laser, por exemplo. Você fala ali de tratamento oncológico, né? A pessoa ela fez um tratamento oncológico, ela quer saber se ela pode fazer depilação a laser. Eu não vou deixar uma IA responder isso. Eu vou transbordar para o humano, porque eu vou ter alguém supervisionando, se responsabilizando por aquelas informações. Então, pessoal, o transbordo é o momento em que a conversa sai da IA e vai para o ser humano, tá? Isso aqui, pessoal, são coisas, quando vocês forem escolher um agente de inteligência artificial para vocês, cara, primeira pergunta, como que é o prompt do agente? Posso ver? Segunda pergunta, quais são os guardrails que o agente tem? Quais são as limitações que vocês colocaram para ele não falar abobrinha? Terceiro, quais são as ferramentas que o agente tem? Quais são as habilidades dele? Ele consegue colocar lead na minha agenda? Ele consegue atualizar o agendamento? Ele consegue gerar link de pagamento? Quarta coisa que vocês precisam entender. Como que é o transbordo? Se um humano precisa entrar na conversa, quais são as regras que a gente precisa definir para entender quando o humano vai fazer o atendimento ou não? Faz sentido? Isso aqui é muito importante, tá? Então, pessoal, olha que doideira, tá? Muitos de vocês já chegaram para mim e falaram assim, Matheus, faz um agente de AI para mim, eu te contrato, aqui, ó, eu pago 15 mil para você. Cara, se vocês não entenderem esses conceitos, hoje, eu acho que ninguém vai conseguir fazer o melhor agente para a clínica de vocês, tá? Porque, de novo, é uma combinação. Tem um trabalho de quem está desenvolvendo o agente, mas também tem um trabalho de quem está na linha de frente na empresa ali e está fazendo esse processo.
Então, isso aqui, ó, olha quantos elementos a gente tem hoje, tá? Para fazer uma IA funcionar bem. Mas aí, nesse caso, funciona. Em alguns clientes específicos, por exemplo, Natália Beauty, nós desenvolvemos o agente de IA para ela. Então, isso aqui, gente, é experiência prática, tá? Clínica de Leon, eles captam mais de 15 mil leads por mês. Vocês têm noção? Como é que ia ter essa ideia para dar conta de 15 mil leads? A gente montou o agente ali para eles, dentro do CRM. Isso aqui são coisas que a gente trabalhou muito para deixar esse agente bom e ainda tem muita coisa para melhorar, tá? Então, ao invés de eu tentar fazer para todo mundo aqui, que só nessa sala tem 54 pessoas, eu não ia conseguir fazer para todo mundo, eu estou ensinando para vocês como perguntar se alguém for vender isso para vocês e principalmente como vocês podem fazer sozinhos. Porque é um pouquinho complexo, mas assim, eu prefiro ter controle do meu negócio. Então, muitas vezes, pessoal, ali dentro do CRM, vocês podem fazer o agente de vocês sozinhos, tá? É isso aí, Renato. Não é fácil mexer lá na tela de agentes. O Renato tem 3 unidades, tá? Ele é um case nosso. Tinha uma unidade ali que ele não estava performando, colocou o CRM, foi para top 1 das 3 unidades dele, depois ele virou para as outras unidades. E ele aplica muito esses fundamentos que estão aqui, tá? E, pessoal, o último conceito que vocês precisam entender quando a gente fala de um agente de IA é que ela consome tokens, ok? Não existe inteligência artificial infinita num quesito financeiro. E existem 2 modalidades, né, que um fornecedor de IA vai fazer para vocês. Ele vai limitar o volume de conversa, o volume de lead, né, alguma coisa assim, vai ter alguma limitação assim. Ou 2, ele vai repassar para você o custo por token, tá? Como que funciona o custo da IA? Eu não estou falando da precificação dela, que é o valor que chega para vocês, tá? Que aí tem várias coisas, tem estrutura comercial, suporte, tem todo o processo. Mas hoje, pessoal, toda vez que a gente manda um texto para IA, esse texto ele vira token, né? E a IA processa esses tokens para dar uma resposta para vocês. Então, cada mensagem que você troca com a IA, ela consome tokens e isso tem um custo, tá? Então, é muito importante vocês entenderem qual que é o custo de token da IA de vocês. Então, chegou ali o fornecedor e falou para vocês assim, aqui, ó, a IA custa R$3.000 por mês, beleza? Mas quanto que isso custa em tokens? E esse aqui é um termo novo. Muitas vezes, a nossa única experiência com o IA é... Pessoal, vocês estão vendo minha tela? Estou conseguindo ver minha tela? Boa. Então, Renato, acho que talvez é a sua tela aí que não está indo, tá? Então, assim, pessoal, não existe usar inteligência artificial sem token. Mas o que acontece? No chat GPT, a gente conversa com o chat GPT e ele não cobra os tokens da gente, né? Mas por quê? Porque isso já está embutido na mensalidade e tem um limite ali. Então, quando vocês pagam R$200 por mês para o chat GPT, ele já presume assim, o usuário vai usar, sei lá, 100 mil tokens por mês, então ele já embute no preço e dá isso para vocês. Só que eu, por exemplo, que eu sou um heavy user, né? Eu sou um usuário que uso com bastante frequência e muito contexto aí, chega um ponto que ele fala, Matheus, acabou seus tokens, a partir de agora você tem que me pagar mais. Porque isso tem um custo de nuvem, tem um custo de computação, ok? Então, perguntem como que funcionam os tokens. Por exemplo, na Uno, hoje custa mais ou menos 20 tokens para você processar uma mensagem de IA. E se você quiser comprar mais tokens na Uno, deixa eu até ver quanto é que é o preço aqui. 250 mil tokens custa R$189. Então, para a IA processar, deixa eu ver aqui, custa token mil. Para a IA processar 12.500 mensagens de leads, vai custar mais ou menos R$189 para vocês. Faz sentido? Esse é o custo, ok? Então, na Uno, por exemplo, hoje, como são vocês que desenvolvem a gente de IA, a gente não cobra o horário que seria o nosso time fazendo engenharia de prompt, fazendo processo para vocês.
mas o custo em tokens é esse, e não existe hoje empresa, tá? Pelo menos não empresa que ela é lucrativa, que ela ganha mais do que ela gasta, que não cobre tokens de vocês, então é muito importante que vocês conheçam esse conceito também, ok? Então, pessoal, esses aqui são termos, tá? Lembrando, marque a gente no Instagram, a gente compartilha esse material com vocês, a gente compartilha no grupo também. Mas, pessoal, esses aqui são conceitos que vocês precisam entender sobre inteligência artificial, tá? E agora, eu vou explicar para vocês uma estrutura básica do o que eu faria num script básico de agente de IA, e eu vou mostrar para vocês como construir esses agentes de inteligência artificial dentro do CRM. Então, expliquei teoria até agora. Agora, eu vou mostrar a prática, como fazer isso dentro da plataforma do CRM, a nossa plataforma de chat. Mas, assim, vocês podem usar qualquer outra plataforma que vocês queiram, tá? Porque os fundamentos são exatamente os mesmos, mas não faria sentido eu mostrar outra plataforma, até porque a gente respira isso e a gente trabalha com isso com milhares de clínicas todos os dias. Então, pessoal, o que eu faria hoje se eu fosse montar um script, tá, para uma IA trabalhar na minha clínica? Primeira coisa que eu ia definir é a saudação que ela vai mandar para a pessoa. Então, a mensagem inicial, pessoal, ela é muito, muito, muito importante e ela tem que ser muito bem feita na clínica de vocês, tá? Por exemplo, se o lead chamar vocês e vocês responderem assim, ó, oi, tudo bem? A chance dele não responder é muito grande. Então, a saudação inicial, pessoal, já tem que ser uma coisa assim, olá, tudo bem? Aqui é da clínica XPTO, somos especialistas em emagrecimento. Me conta, o que você está buscando hoje? Um protocolo de emagrecimento, gordura localizada ou outra coisa? O que eu fiz aqui? Na mensagem inicial, na minha saudação, eu estou direcionando o cliente e eu estou guiando dele. Eu estou guiando ele. Segunda coisa, a IA, pessoal, nesse script aqui, ela precisa entender a necessidade do lead. Porque se for para vocês explicarem todos os procedimentos da clínica, e tem clínica que tem mais de 60 procedimentos, ferrou. Olha quanta mensagem você ia ter que mandar para o lead. Você ia falir por causa dos tokens e o lead não ia entender nada. Então, a segunda coisa, pessoal, é entender a necessidade do lead, entender o que ele está buscando. Terceira coisa, mandar a prova social. E aqui, pessoal, eu preciso falar para vocês, assim, ó, desapeguem daquele papinho de explorador do cliente, principalmente pelo WhatsApp, tá? Sério, desapega. Por quê? Porque tá muito manjado isso. Ninguém mais aguenta ficar respondendo sobre a dor, sobre o problema. Imagina assim, ó, você chegou ali na Uno, tá? Chegou aqui para falar no nosso comercial e aí a Larissa fala para vocês o seguinte: Ah, Maria, me conta, é, quais são as suas principais dores na sua clínica? Como é que está seu faturamento? Como seria a sua vida se você batesse a meta todo mês? Cara, sem tempo, irmão. Eu já sei o que eu quero. Eu preciso saber se vocês têm a capacidade de me entregar aquilo que eu preciso. E na clínica, pessoal, tem gente que ainda tem essa mentalidade. Tá? Durante a avaliação é outra coisa, estou falando aqui do pré-atendimento, mas tem muita gente que ainda tem a mentalidade de, no pré-atendimento, querer ficar cutucando a dor da cliente. Aí você vai lá, você vende emagrecimento para a pessoa, e aí você fica perguntando assim, há quanto tempo você está com sobrepeso? Legal, pergunta boa. Aí, qual que é o erro? Você vai lá e faz a pergunta, como seria a sua vida se você não tivesse sobrepeso? A pessoa sabe disso, ela pensa nisso todo dia, você não precisa perguntar para ela. Ela sabe que ela ia dar estrelinha, que ela ia tirar fotinha no Instagram, que ela ia para a praia sem sentir culpa, que ela ia uma série de coisas. Ela já sabe disso. O que ela precisa entender é se você consegue resolver ou não. Então, pessoal, a partir do momento que você entendeu o que o lead está buscando, minha visão, talvez eu conheça um pouco, né? Afinal, hoje eu vejo centenas e milhares de conversas, é mandar prova social para o cliente, tá? Sério, você pode ficar
Você pode mandar uma bíblia para a pessoa. Manda uma foto de antes e depois na cara dela e manda um vídeo de antes e depois e preferencialmente manda de alguém parecido com ela, que dá para personalizar isso na IA. Ah, emagrecimento masculino, 20 anos, foto masculina, 20 anos. Emagrecimento feminino, 50 anos. Emagrecimento feminino, 50 anos. Mulher que perdeu 50 quilos, mulher que perdeu 30 quilos, mulher que perdeu 20 quilos. Quanto mais próximo do lead for a prova social, mais você vai elevar o nível de consciência dele. Então, sério, uma foto de prova social vende muito mais do que você ficar meia hora querendo bater em dor nele, tá? Se eu for vender hoje, gente, o que eu faço? Eu posso explicar para vocês que a UNO tem mais de 18 módulos, que a gente tem agentes de inteligência artificial, que a gente é homologado pela API do WhatsApp, que a gente cuida desde o lead até o agendamento, venda, pós-venda, revenda, dashboard. E agora vocês não estão mais nem prestando atenção em mim. Agora, se eu mandar para vocês, simplesmente, que eu atendo mais de 1.000 clínicas, e esse são meus clientes, são pessoas famosas que vocês conhecem, que fazem muito dinheiro com clínica, gente, eu vou convencer vocês muito mais do que se eu ficar tentando falar de tudo que eu tenho. Faz sentido? Na clínica é exatamente a mesma coisa. Talvez, né, eu sei que eu demoro para responder no WhatsApp, talvez vocês fiquem bravos comigo quando eu demore para responder no WhatsApp. Mas eu tenho certeza que ninguém aqui tem dúvida da competência que a gente tem para entregar resultado para a clínica. Porque aqui nessa call, cara, se eu chamar, eu tenho uns 10 que já levantam a mão e falam, cara, depois que a gente começou a trabalhar com a UNO, o faturamento aumentou. E prova social vale mais do que qualquer texto, qualquer script pronto. E vale muito mais do que ficar batendo na dor do cliente. E aí sim, pessoal, mandou a prova social, o que vocês vão ter que fazer? Pergunta para o lead, é isso que você está procurando? É um resultado assim que você quer? E se a pessoa falar que sim, nesse momento, vocês vão explicar o próximo procedimento. Maria, já que é isso que você está buscando, o próximo passo é você fazer uma avaliação aqui na clínica. Aqui na clínica, a gente vai avaliar XPTO e a gente vai montar uma proposta para você. Podemos seguir com o seu agendamento? Ou você ficou com alguma dúvida? Então, aqui, pessoal, depois que você mandou a prova social e você provou para a pessoa que você consegue ajudar ela, aí vocês vão explicar o procedimento para essa pessoa, tá? E aí, nesse momento aqui, ou ela vai trazer dúvida, que tem que ser esclarecida, esclarece a dúvida, oferece agendamento, esclarece a dúvida, oferece agendamento, esclarece a dúvida, não conseguiu, transborda para o humano, ou ela vai seguir direto para o agendamento, vai fazer o agendamento da avaliação, lembrando que, gente, agendamento de avaliação no máximo 3 dias para frente, não pode ser daqui uma semana, tem que ter um processamento, que a gente falou isso já na outra aula, e aí ela comparece na clínica, ou ela fala com o humano. Vocês percebem que não tem nada mirabolante aqui? O que é o erro, tá? Que é o... Gente, isso aqui é muito sério. Muitos de vocês perderam dinheiro ou vão perder dinheiro com alguém que promete uma IA que vai resolver toda a clínica, vai fazer venda, vai fazer pós-venda, vai vender o procedimento, vai fazer upsell, vai fazer cross-sell. Isso não funciona. Comecem com script simples. Se vocês hoje conseguirem automatizar as 5, 6 primeiras interações do lead com a clínica, você já tem um ganho absurdo de performance. Se hoje os leads de vocês já chegarem para falar com o atendente de vocês, mas com informação básica da clínica, prova social, confirmação do lead, que é aquilo que ele quer, e o interesse claro na avaliação, se vocês conseguirem fazer isso hoje, vocês já vão conseguir melhorar o resultado do comercial de vocês. E aí depois sim, vocês podem experimentar prompts para fazer a venda, fazer o processo completo. Mas a gente tem que pegar primeiro a fruta mais baixa, ok? Então, esse script inicial, pessoal, ele é muito importante, tá? E aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de script para a gente estudar junto. Time, para vocês se planejarem, essa aula aqui vai mais ou menos até 11h30, tá? Quem vai ficar comigo até o final da aula? Coloca aqui no chat, por favor. Enquanto vou... Vocês estão gostando da aula, pessoal? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Ou é muita maluquice? Bora. Então, pessoal,
Aqui tem um exemplo de prompt para vocês, tá? Isso aqui, apesar daquele nome bonito, engenharia de prompt, gente, prompt é texto. Primeira coisa, tá? A gente precisa conduzir aqui a IA, explicar quem que ela é, o que que ela faz. Então, olha só, ó, você é a Júlia, assistente de atendimento. Seu objetivo é conduzir o lead até o interesse em realizar uma avaliação na clínica. Expliquei para ela o que ela faz. Aí depois, o que que eu coloquei aqui? Eu coloquei a saudação que ela vai fazer. Então, nesse caso, ela fez aqui: oi, tudo bem? Aqui é a Júlia. Vi que você se cadastrou para saber mais sobre depilação a laser. Qual que é o seu nome? Gente, por que que a gente fez isso aqui nessa clínica modelo? Tá? Primeiro, porque não tem o nome da clínica, senão eu colocaria. Aqui é a Júlia, vou até mudar aqui, ó, engenharia de prompt, hein? Especialista em depilação a laser da clínica XPTO. Então, pessoal, qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente faz uma pergunta fácil para o lead. E por que que a gente pergunta o nome dele? Porque eu fiz uma engenharia de prompt e eu percebi que tem gente que coloca um nome assim, ó, Cleidinha abençoada por Deus. Aí, sabe o que que a IA fazia? Ela fazia assim, ó, perfeito, Cleidinha abençoada por Deus, Jesus é meu pastor. Em qual região você tem interesse? Não funciona. Então, o que que a gente mudou? A gente viu que os clientes nem sempre colocam o nome dele, então a gente pede o nome da pessoa. E aí, pessoal, o que que a gente faz? A gente entende a necessidade. Esse caso aqui é interesse de depilação a laser, tá? Mas isso aqui poderia ser qualquer coisa. Cara, emagrecimento, capilar, procedimento facial, procedimento corporal, a premissa é a mesma. A primeira coisa que você tem que fazer é entender a necessidade do cliente. Aí, digamos assim, que o cliente, ele disse que ele quer fazer depilação a laser na virilha. Tá? Esse caso aqui, por exemplo, a gente poderia até fazer uma engenharia de prompt por causa do tipo de foto, né? Mas, por exemplo, assim, ele quer fazer depilação a laser na virilha. Qual que é o próximo passo? Uma foto de antes e depois, devidamente censurada, de depilação a laser na área da virilha. Mostrar para ele como é que estava antes e como é que ficou depois daquela região. Por quê? Porque eu não vou ficar enchendo o saco do cara batendo na dor dele. Eu vou mostrar para ele que eu consigo resolver o problema. Transplante capilar. Olha as minhas entradinhas aqui, ó. Tô quase, hein? Falei com o doutor esses dias. Ele olhou a minha cabeça, sabe o que que ele fez? Ele pegou e mandou uma foto de um cara que estava com problema parecido com o meu, e ele mostrou como é que ficou aqui depois essa região preenchida. E ele me explicou que isso aqui se chama ilha. Tá formando aqui uma ilha, tá vendo? Me convenci de que ele conseguia resolver o problema, porque ele mostrou antes e depois. Então isso aqui é muito legal, pessoal, que assim, ó, de acordo com o que o teu lead falar que ele quer, você consegue mandar uma prova social específica para ele. E a dica aqui, pessoal, para quem vende procedimentos muito diferentes, por exemplo, Matheus, na minha clínica eu vendo emagrecimento e eu vendo toxina botulínica. Você não vai ter um agente que faz tudo, você vai ter um agente de emagrecimento ou um agente de toxina. Então isso a gente consegue fazer também, tá? Falou que quer toxina? Vai para o agente de toxina que tem a prova social, tem o processo. E aí depois que você mandar a imagem para a pessoa, você vai perguntar, cara, é um resultado assim que você está procurando? A pessoa vai falar que sim ou que não. Se ela falar que não, você vai perguntar por quê e vai entender. Porque ou a foto de antes e depois de você está ruim, ou ela quer outra coisa, ela não soube explicar direito. E aí, depois que a pessoa confirmou que é isso que ela quer, a gente explica, ó, como é que funciona a depilação a laser. E nesse caso aqui, a gente pergunta quando que a pessoa tem interesse de começar o tratamento dela. Ó, você quer começar o tratamento logo ou você está só pesquisando? Por que que a gente faz isso, tá, pessoal? Engenharia de prompt. Até isso foi uma coisa assim que alguns de vocês devem sofrer. Você vai lá, conversa com a pessoa, aí no final ela chega e fala assim, ó, sabe o que que é? Que eu só estou pesquisando. Então a gente antecipou isso. Cara, você quer começar o tratamento agora ou você está pesquisando? Aí a pessoa fala assim, estou pesquisando. Cara, se você está pesquisando, para eu te passar as informações, a melhor coisa é você vir para a clínica. Pegaram? Então, a objeção do cliente, na verdade, virou meu argumento. Isso é engenharia de prompt, tá? Olhar a conversa, ajustar script para entender o que funciona e o que não funciona. E aí, a IA, ela verifica o horário na clínica.
Tem um detalhe aqui, pessoal, que é o seguinte, tá? Quando o lead fala o que ele quer fazer, o sistema já tem aqui uma ferramenta de adicionar tag. Então, ele já coloca a tag do lead lá no CRM. E nesse caso aqui, se a pessoa falar que ela quer o agendamento, eu posso ter uma ferramenta que consulta no sistema os horários disponíveis para agendamento. Pegaram? E aí, olha só o que eu tenho aqui embaixo, transbordo. Né? Então, aqui, no caso, ele conecta a pessoa com o especialista. Esse caso aqui específico, ele não está fazendo o agendamento da pessoa, tá? Mas depois eu posso até mandar um exemplo que ele faz o agendamento com a pessoa. E o que é muito legal? Mesmo se a pessoa agenda, nas minhas clínicas a gente sempre transfere o atendimento para o humano depois, tá? Para a pessoa ligar, falar do agendamento com o cliente, se apresentar, muitas vezes é a consultora, explicar o que ela faz, como é que vai ser o processo, porque lembra que a única coisa que a IA não consegue fazer é gerar conexão? Então, olha que fantástico. Ao invés da consultora ter que falar com todo mundo, ela só fala com quem já agendou ou com quem está muito propenso a agendar. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Isso tudo aqui é a nossa engenharia de prompt, tá? Isso aqui, pessoal, aqui embaixo, as regras são os nossos guardrails, ok? Até deixa eu tirar esse aqui não faz mais sentido. O que são os guardrails, pessoal? É o que a IA tem que fazer, o que ela não pode fazer. Então, assim, ó, não fala sobre preço, não dá diagnóstico, não promete resultado, não inventa informação e aguarda sempre a resposta do lead antes de mandar a próxima mensagem. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou definindo o que a IA pode ou não pode fazer. Se o lead mandar uma resposta que é fora do escopo, perguntar de preço, de agenda, duração, detalhes técnicos, a gente passa para um especialista. Ok? Fruta baixa, agenda. Se não sabe, passa para o especialista. E aí depois, sabe o que vocês podem fazer? Aqui embaixo, vocês podem colocar, por exemplo, agora, Matheus, eu vi aqui que tem muita gente perguntando de preço. Cara, isso eu vou ter que automatizar com a IA. Então, assim, ó, quando o lead perguntar sobre preço, primeiro entenda quais são as regiões que ele quer fazer. E depois passe a tabela de preço e especifique que na avaliação ele consegue condições mais competitivas que variam de acordo com a promoção vigente. Aí aqui embaixo eu vou ter o quê? Tabela de preço, tá? O que eu fiz aqui, pessoal? Eu olhei a conversa, eu entendi o que estava repetitivo e, cara, preço é uma coisa que o pessoal quer saber. Eles não estão agendando sem preço, eu vou passar uma expectativa de preço. Tem muita empresa, tá? Principalmente empresa de software, que só passa preço se a pessoa vem para avaliação. Na Uno, aliás, vem para demonstração. Na Uno, a gente já passa antes. Tem lá, no nosso manual tem assim, ó, o valor é a partir de 387, quer ou não? Por quê? Porque só vai para a reunião com as minhas closers, as pessoas que estão interessadas. Então, às vezes, pessoal, principalmente assim, ó, se a pessoa veio aqui atrás de um produto de entrada, cara, não tem problema passar preço. Vocês estão vendo que a pessoa não está agendando por causa disso. Tem casos que é o contrário. Se você, por exemplo, se você passar preço, né, e você tem um ticket médio mais alto e a pessoa não viu a sua clínica, não faz sentido falar de preço. Aí o que é melhor? Treinar IA para contornar a objeção e explicar que a proposta depende da avaliação da pessoa na clínica. Né, que tem que analisar ela. Emagrecimento, bioimpedância. Se for transplante capilar, tem que ver o cabelo certinho para passar um orçamento, que não dá para passar um orçamento 100% online. E aí, se precisar, transborda para o especialista, ok? Mas olha quanto tempo vocês economizam com isso. Aí aqui embaixo é legal colocar o tom de voz da IA, né? Então isso aqui, pessoal, é uma coisa que muda muito de acordo com a região. Eu tenho duas clínicas, tá? Eu tenho uma clínica em Pomerode e uma clínica em Blumenau. Blumenau tem, deixa eu ver aqui quantos habitantes, 380 mil habitantes. Pomerode tem 35 mil habitantes. O meu tom de voz do meu prompt não é igual em Pomerode e em Blumenau, porque as pessoas do interior elas são mais reservadas. E as pessoas do interior,
elas precisam, primeiro, que você gere autoridade e depois gera conexão. Então, na minha clínica do interior, cara, quase sempre vai num transbordo humano. Já em Blumenau, que é uma cidade com 380 mil habitantes, é muito comum a gente fazer agendamento automático, porque as pessoas, elas são mais agilizadas, o deslocamento é pior, então elas querem receber informação logo e querem agendar. Por isso, é fundamental que vocês tenham acesso aos prompts de vocês, tá? Aí aqui, a gente colocou um objetivo final no nosso prompt, tá? Que é levar o lead até interesse na avaliação ou transbordar para o atendimento humano. E o princípio que a gente tem aqui é IA conduz, humano fecha. Essa é a nossa premissa. Matheus, precisa ser exatamente essa estrutura? Não. Isso é uma coisa muito legal da IA. E por que eu estou ensinando vocês sobre prompt? Porque eu sei que vocês vão vir com soluções melhores que as minhas. Ou que, daqui a pouco, pessoal, não sei se tem alguém aí de agência. Gente, sério, se eu tivesse focado em agência ainda, eu ia vender um serviço, tá, de engenharia de prompt para dono de clínica. Para um especialista em engenharia de prompt toda semana sentar com vocês e ajustar a IA de vocês. Porque, gente, não existe IA que vai performar igual em contexto diferente, tá? Não existe, sério. Não existe uma IA que vai resolver o agendamento de todo mundo. Porque na clínica de vocês, vocês vendem procedimentos diferentes, inclusive, se vocês são da mesma franquia, às vezes vocês vendem coisas diferentes entre as franquias de vocês, muda de acordo com o posicionamento de vocês na cidade, né? Por exemplo, tem lugares ali que a clínica de vocês pode ser para o público A, tem lugar que é público B e C, tá tudo bem. Então, cada uma dessas coisas impacta. A forma como as pessoas se comunicam na cidade de vocês faz a diferença também. Então, assim, eu acredito muito, tá, que vão vir cada vez mais serviços, né? Então, por que às vezes alguém cobra 15 mil reais para ajustar um agente para vocês? Porque o cara vai ficar batendo cabeça com vocês, ajustando o prompt. Mas é fundamental que vocês na clínica tenham domínio desse prompt, não para saber fazer, mas para pelo menos passar o olho e saber dizer o que não está funcionando. Faz sentido? E comecem com um prompt simples, tá? Primeira meta, falar com o lead e entender o que ele quer mandar prova social. Se vocês já conseguirem fazer um agente de IA que faz isso, já é um ganho. Aí depois, vamos melhorar o agente para ele conseguir fazer o agendamento. Aí faz uma versão nova do agente. Aí depois, quem sabe, ele pode inclusive fazer a compra online. Faz sentido? É uma forma fácil de começar, tá bom? Então, pessoal, para quem quiser esse prompt, marca a gente nos stories, a gente vai mandar, tá? Depois, provavelmente, a gente vai mandar na comunidade também. Mapa mental, a gente vai mandar na comunidade. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui na prática como faz para configurar esses agentes de IA dentro do CRM, tá? Só para vocês entenderem que, assim, ó, é uma coisa que dá trabalho, vocês vão gastar tempo para fazer isso, mas tem ganhos muito bons. Só que assim, ó, dá trabalho, mas ele é simples, tá? Não é mirabolante. Eu acredito que assim, ó, se vocês se dedicarem, se debruçarem nisso hoje no fim do dia vocês podem sair com um agente de IA montado. Então aqui a gente tem a plataforma do Uno CRM, né? Quem tiver interesse em conhecer os outros módulos, vocês podem agendar uma demonstração com o nosso time. Mas basicamente a gente tem uma tela aqui de agentes de inteligência artificial. Nessa tela aqui, pessoal, isso aqui é uma coisa muito legal da Uno, é que assim, ó, dentro da nossa plataforma, vocês não fazem um agente só. Vocês podem ter vários agentes. Então, pode ter um agente de toxina botulínica, pode ter um agente de depilação a laser, um agente de emagrecimento. Por quê? Porque o nosso sistema, ele lê o anúncio do qual o lead veio e ele consegue direcionar o lead para o agente específico. Então, ele é um sistema inteligente de roteamento. O lead veio de toxina botulínica, ficaria muito confuso fazer um agente de IA que tem um script de emagrecimento e de toxina botulínica. Então, faz só o agente de toxina botulínica. E aqui nessa tela, pessoal, vocês podem criar o agente de vocês, tá? Então, se eu clicar aqui em criar, ele vai abrir uma tela, vai criar um agente novo, mas nesse caso, eu vou pegar o agente que já existe. E aqui, pessoal, vocês colocam o nome do agente de vocês e vocês conseguem definir os prompts.
tá? Então, por exemplo, aquele prompt que eu mostrei para vocês antes, ele está aqui. Ó, você é a Júlia, você faz aqui o atendimento. E qual que é a diferença disso aqui para o Google Docs ou para uma outra ferramenta? Se o lead, no meio da conversa, falar para mim que ele não quer não quer depilação a laser, que ele quer toxina botulínica, eu posso dar o comando e dizer, se você identificar que o lead quer toxina botulínica, transfira a conversa para o agente, arroba, aí aqui vai ter o agente de toxina botulínica de vocês. Então, a forma como a gente arquitetou no CRM é para vocês poderem ter múltiplos agentes. Ao invés de ter um agente só que tenta fazer tudo, isso não funciona, tá? Ele se perde, fica meio maluco. E aí a outra coisa, pessoal, é que assim, ó, no fluxo da conversa, vocês conseguem, por exemplo, colocar uma tag no lead. Então, olha só, vou colocar aqui, por exemplo, aqui eu acho que eu estou no da Uno, então ele não vai ter tag. Ó, por exemplo, assim, a pessoa falou que quer bronzeamento, eu posso colocar aqui, ó. Se a pessoa falou que quer bronzeamento, coloque a tag bronzeamento. Se a pessoa falou que quer, até vou simplificar aqui, né? Deixar meu prompt bonito. Que quer bronzeamento, coloque a tag bronzeamento. Pilates, coloque a tag Pilates. Lembra que eu falei antes das ferramentas, pessoal? Aqui eu estou dizendo para a IA como que ela vai interagir com o meu sistema. E quando ela identificar o interesse do lead, sabe o que ela vai fazer? Ela já vai entrar no CRM e vai colocar a tag dele. Então vocês não vão ter que mais ficar brigando com o time para colocar a tag. Por quê? Porque a gente colocou a IA para fazer isso. E aí vem o próximo passo, que é o seguinte: envio de prova social de antes e depois. Vocês conseguem treinar a IA e colocar aqui, ó, pessoal, arquivos para ela, tá? Então, vocês conseguem, por exemplo, fazer aqui o arquivo e colocar a descrição dele. Ah, digamos que essa foto aqui fosse de emagrecimento. Eu quero colocar aqui, ó, emagrecimento masculino, eliminou 20 quilos, homem de 35 anos. Então, vocês conseguem ensinar a IA sobre os arquivos que vocês têm e quando e como usar cada prova social, tá? Então, aqui, direto na tela de prompt, olha só. Depois que a pessoa falou o que quer, mande a prova social conforme a resposta. Se for rosto, essa foto. Se for axila, essa foto. Se for virilha, essa foto. Se for perna, essa foto. Então, vocês conseguem referenciar os arquivos de vocês com isso. Ó, colocando hashtag, eu consigo colocar aqui uma ou mais fotos, tá? E aí pergunta para a pessoa se é o que ela quer. Aí aqui vem todo o restante do prompt que a gente já mostrou para vocês. E o que é muito importante, pessoal? Não coloca agente de IA para rodar com o cliente de vocês se não passou no teste interno de vocês. Vocês vão perder dinheiro. Né? Você gastou R$ 15 ali com o lead, aí vocês colocaram lá IA para falar com ele para ver o que vai dar, vocês nem testaram ela, não funciona. Então aqui, pessoal, depois que vocês salvam as alterações, vocês podem testar o SDR de vocês direto no sistema. Então vocês conseguem estar simulando conversas com ele sem ter que testar com o lead. Então, olha só, estou aqui com ela, ela já falou, ó, vi que você se interessou, beleza, qual que é o seu nome? Meu nome é Maria. O que eu estou vendo aqui, pessoal? Eu estou validando se ela está seguindo o meu script. Aí eu vou falar aqui que eu quero fazer depilação a laser na axila. O que ela vai fazer? Ela vai me perguntar se é um resultado desse que eu estou buscando, ela vai me mostrar ali uma foto de antes e depois da axila. Pessoal do emagrecimento, isso aqui funciona muito, muito bem, tá? Sério, é impressionante. Ah, aqui tem uma coisa, ela demora um pouquinho mais para fazer esse processo porque ela está escolhendo a imagem, tá? Então, olha só. Falei aqui que é a axila que eu quero, ela me mandou aqui a foto de antes e depois de axila, e ela falou assim, olha o resultado, é algo nessa linha que você busca? Eu vou falar que sim, é isso que eu busco. E aí, o que vai acontecer agora? Ela vai me conduzir para o agendamento. Por quê? Porque isso aqui está no meu prompt. Qual que é a parada, tá, pessoal? Quando vocês forem testar o agente de vocês, primeiro testa o fluxo básico
e depois vocês vão testar variações. O que eu vou fazer agora? Eu vou pedir para a IA qual que é o endereço da clínica. E eu não coloquei o endereço da clínica aqui. Então, olha só. Depilação a laser, age diretamente, me explicou. Você pretende começar o tratamento agora ou está pesquisando? O que eu vou falar agora? Qual é o endereço da clínica? Vou perguntar para ela. Pessoal, enquanto ela está processando, eu vou responder aqui algumas dúvidas no chat, tá? Qual o seu posicionamento sobre agendamento de consultoria de presente, mas com taxa de reserva para reagendamento? Isa, tem que testar, tá? Eu não sei se hoje as pessoas, eu sei qual é a sua clínica, eu não sei se as pessoas pagariam para agendar a consultoria, talvez um procedimento inicial, alguma coisa. Magras Maringá, esse agente de IA, ele faz parte da nossa plataforma de chat, tá? Então, isso é uma plataforma, é um produto, é um upsell que a gente faz para vocês. Hoje você já tem o RP, tem as funcionalidades, é uma plataforma que você pode contratar. A gente vai deixar o contato do nosso time aqui e é dentro dela que você constrói os agentes de IA, tá bom? E aí, olha só, o que ela fez aqui? Pediu o endereço da clínica e ela falou assim, ó, ótima pergunta, o especialista vai te explicar em detalhe. E aí ela voltou para a minha pergunta anterior, tá? Que é quando eu pretendo começar o atendimento. O que eu vou falar para ela? Eu, eu preciso saber o endereço da clínica. Vamos ver o que ela vai fazer? O que vocês acham que ela vai fazer aqui, pessoal? Tchan, 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 tchan. Tá processando. Isso aqui é uma coisa legal também, tá? Esse delay aqui ele é intencional porque às vezes tem gente que escreve assim, ó. Tem gente que escreve picado. Então, se a IA respondesse logo, ela ia dar 5 respostas para o lead. Então, ela espera um pouquinho para ver se o lead ele não vai responder mais coisas. Então, olha só. Aqui eu já tenho uma melhoria no meu prompt, que é o seguinte. Eu fiz a pergunta, ela não me respondeu e ela forçou de novo. Fiz a pergunta, ela não me respondeu, ela forçou de novo. Qual que é a melhoria que eu posso fazer no meu prompt, pessoal? Vou colocar aqui o guardrail. Ó, se você não souber responder alguma pergunta do lead e notar que essa pergunta é importante para ele, use a ferramenta pausar agente. Opa, ferramenta pausar agente. Então, o que eu fiz, pessoal? Rodei a IA, testei ela, vi o que não estava funcionando, melhorei ela nesse processo. Vocês fizerem isso 10 vezes com a IA de vocês já vão ter uma IA bem funcional para colocar na clínica, tá? O pessoal de Santarém tá aí? O Brunão tá aí? Da Magra Santarém? Acho que ele não tá, né? Deixa eu. Ele tem um case bem legal, mas deixa eu mostrar para vocês outro case aqui, que é esse aqui, ó. Essa clínica, pessoal, ela recebe mais de 15 mil leads por mês, tá? Olha quantas conversas aqui, ó. Só das 11h19, 11h18, 11h17, 11h16. Isso aqui é um caminhão de lead. O que a IA faz aqui? Ó, a pessoa falou que quer saber sobre o protocolo Identifix. Isso aqui é uma clínica de odontologia, tá? O sistema já colocou aqui o agente de qualificação para ele. Aí ele já pediu aqui o nome da pessoa. Isso aqui, pessoal, está acontecendo em tempo real com os leads. Então, opa, esse aqui é confirmação de agenda. Deixa eu ver aqui, ó. Então, olha que legal esse cenário aqui. A pessoa conversou, falou que iria, falou o nome, perguntou quantos dentes estão faltando, e aí o que ela fez? Ó, mandou a prova social. E aí a pessoa não continuou. O que aconteceu? Uma pessoa transbordou o atendimento na clínica. Oh, meu Deus, vocês não estão vendo minha tela? Ana, como é que faz para ter 15 mil leads por mês na clínica? É só investir 300 mil reais, tá? 15 mil reais, aliás, investir 150 mil reais, você consegue ter 15 mil leads. A clínica investe muito, 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 muito.
Pessoal, perdão, eu não vi que não estava compartilhando. Obrigado por me avisarem, tá? Então, olha só, esse aqui é um cenário real, tá? Conversou com o lead, já leu aqui do anúncio o que, que o lead quer, já sabe qual que é a campanha. E aí, o que, que ele faz? Ó, perguntou quantos dentes estão faltando, já mandou a prova social aqui de antes e depois do lead, e aí ele não continuou o atendimento, veio um humano, transbordou e continuou o atendimento com essa pessoa. É isso. 15 mil leads por mês, pessoal. Olha que fantástico. A cada minuto tem uma conversa nova acontecendo, a IA está qualificando todos eles. Imagina se dependesse da pobre coitada da SDR responder todo mundo. Essa clínica aqui tem 15 SDRs, tá? E mesmo assim, eles usam o IA. E o que é muito legal? A IA já colocou a tag no lead também, já colocou informação. Gente, vocês entenderam como funcionam os agentes de IA? Tá, vamos voltar aqui para o nosso mapa mental. Vamos ver aqui tudo que a gente aprendeu hoje, tá? Pessoal, a gente aprendeu aqui, primeiro, a gente contextualizou, né, o que a gente quer. Se a gente quer um atendimento humanizado, a gente quer um bom atendimento, a gente quer um bom atendimento. A gente viu quais são os elementos que caracterizam um bom atendimento. A gente entendeu quem é melhor no quê. Então, já sabemos que a gente precisa do humano e da IA, mas eles se complementam. Pegamos bons insights aqui e vocês aprenderam conceitos importantes de engenharia de prompt, guardrail, ferramenta, transbordo, token, que são custos que a gente tem. Eu mostrei para vocês um script que já está validado, tá? Para vocês começarem os agentes de IA de vocês, e eu mostrei para vocês como vocês conseguem hoje, tá? A partir de R$ 387 por mês, automatizar o atendimento na clínica de vocês. Gente, isso aqui é fantástico. E assim, eu sei que alguns de vocês não vão querer se aprofundar nisso, etc. Então tá tudo bem vocês contratarem uma empresa para desenvolver isso para vocês, tá? Desenvolver o prompt para vocês. O que vocês não podem aceitar de forma alguma é vocês não serem donos do prompt. Porque aí vocês vão gastar 10 mil, 20 mil reais para uma empresa, pagar alguém para fazer o prompt para você. Aí o prompt fica bom, aí se você não quiser trabalhar mais com a empresa, você não tem mais acesso ao prompt. O que aconteceu? Você jogou dinheiro no lixo. É a mesma coisa que a agência ser dona da conta de anúncio de vocês. Então, se tiver uma coisa hoje que eu quero que vocês peguem, pessoal, é que o prompt é a parte mais importante da estrutura e o prompt ele vai ser melhorado continuamente por vocês. E se vocês quiserem colocar um agente de inteligência artificial na clínica de vocês, se vocês quiserem se aprofundar nisso, que, cara, é impossível hoje ter um resultado bom na clínica sem isso, pelo menos de forma consistente, nós desenvolvemos uma plataforma de chat que faz isso para vocês, a gente dá o suporte para vocês, né, ensinar a usar a plataforma para vocês desenvolverem o prompt dentro dela. Matheus, eu quero que vocês desenvolvam um agente de IA para mim. Quero que você escreva o prompt. Aí a gente pode fazer um orçamento à parte, mas hoje, a partir de R$ 387, vocês podem fazer sozinhos. E assim, mesmo se eu quisesse, eu não ia conseguir fazer prompt para todo mundo, tá? Então, o caminho de longo prazo para vocês é realmente entender esses prompts e assim, dá um trabalhinho, dá, mas é tranquilo e já tem dezenas de clínicas que estão usando essas ferramentas aqui para conseguir melhorar o resultado, tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre esses temas da aula de hoje? Pode fazer pergunta difícil também, tá? Eu vou ficar muito feliz se vocês colocarem algumas perguntas aqui no chat, por favor. Né, sobre os agentes, talvez alguma situação. Será que alguém já abordou vocês aí para vender agente de inteligência artificial para vocês? Alguém quer fazer alguma pergunta? A gente tem 5 minutos, pessoal. Aproveita essa aula que essa mentoria aqui seria caríssima, tá? Tudo tranquilo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então, acabou, vocês são tímidos, né? Mas eu sei que depois do privado, com o time, vocês conversam. Pessoal, queria agradecer aqui a presença de todo mundo, tá? Parabenizar vocês mais uma vez
por estarem buscando se aprofundar, buscar conhecer. Espero ter, de alguma forma, contribuído com vocês. Então, a ideia aqui é realmente transmitir conhecimento e fazer vocês serem mais especialistas ainda no negócio de vocês. Quando a gente fala do mercado de clínicas, quando a gente fala do mercado de estética, pessoal, tem uma demanda absurda, é um mercado que só cresce. E se todo mundo que quisesse comprar procedimento fosse para a clínica, ia faltar clínica no Brasil. Então, qual que é a nossa missão aqui? É viabilizar esse processo de vendas e fazer vocês ficarem melhores no processo de vendas para a gente conseguir atender essa demanda. Então, quero ver todo mundo batendo meta, tá? A cada 15 dias, mais ou menos, a gente faz uma aula com vocês sobre temas que são relevantes. E se vocês tiverem alguma sugestão, vocês podem estar passando para o nosso time também, passa ali na comunidade, que a gente está atento a isso, tá? Não esqueçam de nos marcar nos stories, se você fez algum registro, a gente já vai mandar ali o prompt para vocês. E quero que me contem também os cases de sucesso de vocês, tá? Quem sabe no futuro a gente faça até uma aula ali só falando de análise de prompt para ver tudo isso que vocês construíram, tá? Então, por hoje é isso. Beijo no coração, espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Boas vendas para vocês, um excelente mês de abril e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.